Eu resolvi disponibilizar esse vídeo para poder dar um suporte para a gestão dentro das empresas que trabalham com os programas Seis Sigma, Lean Six Sigma, e que por algum motivo acabam não fazendo o treinamento dos champions. Então eu só queria reforçar essa ideia que o treinamento de champion é um treinamento aí bem importante dentro do contexto dos programas Seis Sigma dentro das empresas. Qual que é a ideia desse treinamento champion? É passar algumas informações para os gestores, logicamente, aqueles gestores que não conhecem a sistemática do DMAIC, não conhecem o Seis Sigma ou o Lean Six Sigma, e vão ter ou vão disponibilizar os seus colaboradores, seus funcionários, para serem treinados e também para poder puxar os projetos Seis Sigma em suas áreas. Então, é assim um ponto importante, o treinamento do Champion. E o que é o treinamento do Champion Lean Six Sigma? É um treinamento que é feito para a gestão, então para chefes, gestores, né, como um todo, chefes, gerentes, diretores, depende aí da estrutura hierárquica da empresa, mas para as pessoas que gerenciam trabalhos de colaboradores. E aí, a hora que a gente vai trabalhar com os projetos Seis Sigma ou vai implementar os programas Seis Sigma dentro das empresas, muitas vezes a gente observa que falta um certo, vamos falar, um certo entendimento, né, de algumas gestões, né? Mais uma vez, frisando, para aqueles gestores que não conhecem o Lean Six Sigma, porque tem muitas empresas que os gestores já são belts. Então, se o gestor já tiver aí uma formação de Green Belt, Black Belt, não tem problema, porque ele sabe o que é o programa, ele sabe que aquele seu colaborador vai participar aí de um aprendizado maior e vai disparar projetos aí muito importantes dentro das organizações. E para que tudo isso funcione, precisamos de um suporte forte da gestão como um todo. Então, os treinamentos de Champion, ou Champion Lean Six Sigma, eles são focados para os gestores, para que eles consigam entender de uma forma mais clara qual é o papel deles no contexto todo dos programas Seis Sigma e, principalmente, o suporte e a ajuda, né, que eles vão ter que dar para os times de trabalho para poder desenvolver todos aqueles projetos que são muito importantes para a empresa. Porque se o projeto entrou no programa Seis Sigma é porque ele é muito importante para a empresa. E aí é comum a gente fazer o treinamento do Champion, né, do Champion Lean Six Sigma, que é focado para os gestores. Então a ideia aqui é disponibilizar um vídeo com um resumo desse treinamento de Champion. Então é claro, aqui é um vídeo bem mais curto do que um treinamento normal de Champion. Os treinamentos de Champion, em geral, a gente faz com 8 horas de duração. Às vezes se reduz um pouco, 6 horas. Eu já cheguei a fazer até com 4 horas. Fica um pouco apertado para a gente fazer, mas a gente consegue nesse tempo, então no mínimo aí de umas 4 horas de treinamento, a gente consegue passar essa ideia para os gestores, mais uma vez, os gestores que não conhecem o Seis Sigma a fundo, que não têm familiarização com a sequência do DMAIC, né? E para eles poderem acompanhar isso, eles precisam de alguma informação, e essas informações vêm desse treinamento de Champion. Então aqui a ideia é mostrar como é um treinamento de Champion, mas aqui de uma forma bem compactada, de uma forma bem resumida. Mas que as empresas que eventualmente optarem em não fazer o treinamento do Champion, que a gente sempre recomenda, que pelo menos os gestores
tenham este mínimo de informação que vai ser passada aqui neste vídeo, ok? Então vamos lá. Vamos ver então um resumo do treinamento Champion, né? Então aqui de uma forma compactada, mas eu trouxe para este vídeo um mínimo de informações que os gestores precisam para participar de programa Seis Sigma e, logicamente, contribuírem com os seus colaboradores e depois ajudar no desenvolvimento aí dos projetos, resolver os problemas que os times têm, etc. Então, o que queremos é passar uma ideia mais geral do que é o Seis Sigma, o programa Seis Sigma. Então, vamos lá. O Seis Sigma foi desenvolvido pela Motorola, lá na metade dos anos 80, então é considerado que o início da implementação do Seis Sigma na Motorola foi em 1987, então o programa foi desenvolvido um ano antes. E aí, qual que era a situação da Motorola? A Motorola estava com problemas aí de caixa, problemas de lucratividade, enfim, estava aí tendo muito custo com não qualidade, ou com problemas da falta da qualidade, ou do nível de qualidade que eles tinham, né? E aí, o que eles fizeram? Junto lá da Motorola University, da Universidade da Motorola, eles desenvolveram todo esse programa, ou essas ideias que foram depois chamadas de Seis Sigma, ou metodologia Seis Sigma. Então, isso começou na Motorola, Motorola desenvolveu, a Universidade da Motorola nos Estados Unidos desenvolveu todo esse programa e nós vamos ver um pouco como isso foi acontecendo. Depois, quando a Motorola passou a usar o Seis Sigma e colher os seus resultados, então depois aí de um ano e pouco de utilização já apareciam resultados. E esses resultados refletiram diretamente no valor das ações da empresa, porque realmente a lucratividade real da empresa aumentou. E chamou muita atenção, porque numa época aí de crise geral, principalmente lá nos Estados Unidos, chamou atenção porque a Motorola passou a ter aí um lucro, enquanto a maioria das empresas estavam tendo aí prejuízos ou reduzindo aí a sua lucratividade. Outra empresa importante também nessa trajetória é a GE, porque a GE se espelhou na Motorola. O Jack Welch, quando ele chegou a ser o número 1 da GE, por conversas com o número 1 da Light Signal, que era amigo pessoal dele, que já usava aí o modelo que a Motorola tinha desenvolvido, ele se convenceu, comprou a ideia que a GE também deveria embarcar nesses programas Seis Sigma, né? E papel da GE, a GE até hoje, né, é uma das empresas que mais usa o Seis Sigma. A própria Motorola, que desenvolveu todo aí o Seis Sigma focado em problemas de chão de fábrica, depois foi, podemos assim dizer, né, entre aspas, foi aprender com a própria GE como é que estendia toda essa questão aqui desenvolvida da metodologia do Seis Sigma, saindo do chão de fábrica ou de defeitos de produtos de chão de fábrica e espalhando para a organização inteira. Quer dizer, é uma coisa muito maior do que só resolver problemas de chão de fábrica. E aí a GE foi a primeira empresa a entender mais a fundo tudo isso, né? E a gente costuma falar que a Motorola depois teve que até aprender com a GE como que expandia toda essa questão do Seis Sigma para toda a empresa, ou para todos os seus processos, porque Seis Sigma é melhoria de processo. Então, processos administrativos, qualquer tipo de processo, não somente os processos de fabricação, eles podem se beneficiar desta aplicação desta metodologia do Seis Sigma. E aí começou lá com as empresas americanas, quando viram que a Motorola estava revertendo os seus resultados, estava aumentando o valor de suas ações, etc., começaram a ir atrás das informações. Bom, o que a Motorola está fazendo? O que a Motorola tem de diferente? E aí se chegava nessa questão da utilização da metodologia Seis Sigma, da metodologia Six Sigma, né?
E essa metodologia Seis Sigma, a gente pode dizer que é única em sua abordagem e desdobramento. É uma estratégia de negócios, então não é só focado em resolver problemas de chão de fábrica ou de defeitos de fabricação, como foi aí o seu início. Depois vieram as ondas seguintes na própria Motorola, onde eles foram entendendo bem isso. Então vocês sigam uma estratégia de negócios da empresa para aplicar na empresa como um todo, para aumento da satisfação do cliente e da saúde financeira da organização. Então a ideia aqui é focar satisfação do cliente. Então todo projeto, todo programa Seis Sigma tem que ter um foco muito forte no cliente e, claro, na saúde financeira da organização ou no aumento da lucratividade dos resultados da empresa. Aqui, de uma forma assim geral e resumida, a gente pode dizer que as 8 características do Seis Sigma são atingimento dos resultados esperados. Raramente um projeto Seis Sigma não vai chegar aonde a gente quer que chegue, não vai atingir aqueles resultados. E quando não atinge, logo no começo a gente já consegue, com os primeiros levantamentos de dados, já ter uma ideia de que alguma coisa não está muito bem calibrada, ou imaginamos que o retorno ia ser muito alto, ou aquele custo não é tanto quanto se pensou, e assim por diante. Então, atingimento dos resultados esperados, facilidade de gerenciamento, e aqui que entra a parte dos gestores, e por isso essa questão do treinamento do Champion, uma abordagem disciplinada, seguindo os 5 passos, que é o DMAIC ou DMAIC, né? Que no Brasil é comum a gente chamar de DMAIC, né? Mas são os 5 passos ou as 5 fases para desenvolver ou para desenvolvimento de um projeto de melhoria de processos. Então, como eu comentei agora há pouco, Seis Sigma é para melhorar processo. Nasceu em processo de fabricação, mas serve para qualquer processo. Processo, entrada, transformação e saída. Qualquer coisa que a gente consiga enxergar como um processo, eu consigo aplicar essa metodologia ou essa sequência do DMAIC. Também ele vai trazer uma rápida finalização dos projetos, mas nós vamos ver que projetos Seis Sigma são projetos mais pesados, então eu costumo falar, a gente pode fazer qualquer projeto com o DMAIC ou com o Seis Sigma, mas nem todo projeto deveria entrar no programa Seis Sigma. E nós vamos ver um pouco as diferenças aí na sequência aqui deste conteúdo do treinamento do Champion, né? Mas assim, já adiantando alguma coisa, seria aqueles trabalhos, aqueles projetos que já sabemos como resolver, não foi resolvido por algum problema interno, não deveriam entrar aqui num programa Seis Sigma. O que deveria entrar aqui? Aqueles trabalhos, aqueles projetos que a gente não consegue resolver, onde já se tentou fazer e não se consegue chegar onde quer, ou até nem se sabe por onde começar. O Seis Sigma vai trazer uma medição clara dos ganhos obtidos, então desde a primeira etapa a gente já vai ficar calculando qual é este ganho, qual é o potencial de ganho que tem naquele projeto. Papel definido na infraestrutura para quem executa o Seis Sigma e para as lideranças. Então, essa é a questão da gestão que eu estou falando aqui. Os projetos têm que ter foco forte no cliente e nos processos, no sentido de melhorar processos ou aumentar a performance do processo. E para tudo isso eu preciso deixar claro, além de qual é o processo que vai ser trabalhado, como é que eu vou medir esta performance que eu quero ter um ganho nela. E também a gente já vai calcular quanto que isso vai trazer de resultado financeiro para a empresa. Uma aplicação segura de estatística para fazer essas melhorias. Então os belts eles vão ser treinados em utilizar estatística de uma forma um pouco mais simplificada, mas eles vão ter uma capacitação muito boa em cima de cálculos estatísticos. E aqui já começa uma grande diferença de um programa Seis Sigma em relação a uma abordagem mais convencional. O objetivo do Seis Sigma é controlar variáveis
de processos, ou aquelas que impactam o resultado do processo, para otimizar os seus resultados, aquela história da performance que eu comentei agora há pouco. A aplicação consciente do Six Sigma traz como resultados mais comuns a melhoria da satisfação do cliente, aumento de produtividade e melhoria da qualidade de produtos e serviços. Ou seja, basicamente, estamos trabalhando em cima de redução de custos operacionais. Qualquer melhoria de qualidade, aumento de produtividade, vai estar, direto ou indiretamente, atuando em custos operacionais, que é isso que a gente vai buscar. Resultados. As economias geradas pelos projetos Six Sigma são sempre relevantes. Claro, se a gente escolher esses projetos, como devem ser escolhidos. E é isso que nós vamos também ver um pouco aqui. Para se ter uma ideia numérica, quando falamos em qualidade Six Sigma, nível Six Sigma, devemos entender que as taxas de falha, ou seja, a probabilidade de não atendimento daquilo que se quer, seja a meta, seja o resultado da qualidade do produto, como isso tudo nasceu, o nível Six Sigma significa que a gente vai ter, no máximo, 3,4 ppm de falhas ou de não atingimento de metas. Ou seja, a cada 1 milhão de processos, já que nós estamos falando em melhoria de processo, cada 1 milhão de processos, nós teríamos no máximo 3 processos que poderiam falhar a cada milhão. Ou seja, a princípio é um nível de excelência para o nosso dia a dia, principalmente quando se fala em manufatura. Né? É claro que, por exemplo, indústria farmacêutica, pode ser que 3 ppm não pode ser admitido, né? Mas a gente vai adaptar toda essa história do Six Sigma para poder chegar num nível melhor. Mas aqui a referência em termos de cálculo do Six Sigma e para os processos aí Fabris de um modo geral, isso aqui é considerado excelência, né? Mas só para a gente ter um número na cabeça, quando a gente fala em nível Six Sigma, nível de excelência Six Sigma, significa dizer que a cada 1 milhão de produtos que a gente faz, ou no caso, né, de processos que a gente executa, no máximo 3 poderiam estar com defeito. Aí a gente estaria dentro aí de um nível Six Sigma. Ou seja, é a gente acertar em 99,99966% das vezes. Né? Como isso foi desenvolvido? O que a Motorola, lá a Universidade da Motorola, fez para chegar aonde chegamos? A Motorola começou a pensar por que todas essas ferramentas de melhoria da qualidade, aumento de produtividade que a turma usava, por que elas não traziam os resultados que deveriam, ou muitas vezes, né, não trazia esse resultado conforme a gente queria. E como eles tinham aquela visão que problemas de falhas de chão de fábrica, né, produtos que depois retornavam da garantia, que tinha todo o custo aí de conserto ou de troca de produto, etc., e que isso estava tirando toda a lucratividade da empresa, ou estava fazendo com que a empresa operasse com prejuízo, né? Então eles começaram a pensar, porque a princípio o pessoal da fábrica pediu ajuda da escola ou da universidade da Motorola para poder, num primeiro momento, desenvolver algo novo, né? Porque eles imaginavam assim, pô, a gente usa tudo já que existe e por que as coisas não resolvem? A gente usa CEP, a gente usa FEMEA, a gente usa QFD, a gente usa um monte de coisa e a nossa situação está ruim. E aí o pessoal lá da Universidade da Motorola começou a pensar da seguinte forma, não adianta a gente pensar em algo novo, agora do ponto de vista dos teóricos, não adianta a gente pensar em desenvolver algo novo se eles lá na fábrica não sabem nem trabalhar com o que já existe de forma aí mais a fundo, né, mais aprofundada. E aí com essa discussão, eles chegaram em três pontos-chave que desencadeou todo o desenvolvimento da metodologia Six Sigma. Primeiro,
precisaria de uma capacitação das pessoas envolvidas. Primeiro, porque são as pessoas que resolvem os problemas e fazem as melhorias. E também, se essa história, como eu comentei agora, que o pessoal usa, por exemplo, faz cálculos lá de CEP ou capabilidade, mas não sabe usar direito, do ponto de vista dos teóricos, olhando para o chão de fábrica. Aí eles começaram a questionar, mas por quê? Porque falta a capacitação das pessoas envolvidas. Então, muitas vezes as pessoas acabam fazendo ou aplicando ferramentas e metodologias, mas meio que para cumprir tabela, Então, eles viram que faltava algum tipo de capacitação das pessoas envolvidas que até então não existia. E daqui é que saiu toda essa questão da formação dos belts. Mas o outro ponto também, muito relevante, era quanto à tomada de decisão. Eles viram o seguinte: as pessoas, do modo geral, não tomam decisão com base em dados. Tomam decisão com base no que acham, com base na experiência, com base no passado, ou sei lá o quê. Por causa deste ponto é que veio essa história de utilização mais forte, ou mais rotineira, de algumas técnicas estatísticas. E como eu já comentei, de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais simples, mas teria que ter aí um forte apego às técnicas estatísticas para poder trabalhar com os dados levantados, para interpretar os dados, para que as pessoas pudessem tomar as decisões mais corretas. E aqui a base vai ser a curva normal, aí tem todo lá uma explicação para isso, mas vamos assim pensar ou entender num primeiro momento que a maioria dos fenômenos da natureza, dos processos de fabricação, seguem uma distribuição normal, ou a curva normal. E se não seguir, a gente consegue, de alguma forma, transformar em distribuição normal, e a distribuição normal é mais fácil da gente poder interpretar dados. E o terceiro ponto é a questão do que foi considerado por eles da visão sistêmica da organização, ou seja, uma visão maior da organização. O que é comum a gente ver dentro das organizações? As áreas trabalharem de forma isolada, cada área com as suas metas, seus objetivos e, muitas vezes, até objetivos conflitantes. Então, uma área para atingir seus objetivos, de repente, atrapalha os objetivos da outra área. Então, eles viram que faltava também uma visão maior da organização para saber, tá bom, e aqui, pensando num programa Seis Sigma, quais são esses projetos que deveriam ser trabalhados desses programas, o que é mais importante para a empresa. E aí foco no cliente e no resultado estratégico da organização. E aí, vendo um pouco desses três pontos, então capacitação das pessoas, que é a formação dos belts, a base em dados para tomada de decisões, então entra um pouco aqui de matemática e estatística, ou mais forte do que se usava até então, e essa visão mais geral, mais sistêmica da organização. Na questão de capacitação das pessoas, o que se pensou? O que falta de treinamento para as pessoas, ou como que poderia ser essa estrutura? E aí foi pensado nessas figuras, ou nos belts, Então foi pensado aqui nessa estrutura. Nós temos a gestão em si da empresa, depois nós teríamos aqui o champion, master black belts, green belts e os membros do time, E aí se pensou também nesta estrutura, ou nesta pirâmide. Nós deveríamos ter a base, todos os colaboradores da empresa ou de empresas com o programa Seis Sigma deveriam ter uma certa instrução, uma certa informação, que é o treinamento que é chamado aí de white belt, o faixa branca. As faixas é um comparativo com artes marciais, onde a gente tem lá no judô, karatê, jiu-jitsu, etc., onde a gente tem quem que é um black belt, é uma pessoa que domina os golpes daquelas lutas e já está em condições de começar a ensinar alguém. E para chegar lá, ele começa aí como faixa branca, depois vai subindo para faixa amarela, com um pouco mais de experiência, faixa verde e assim por diante. Então essas faixas, ou esses belts aqui, nasceram disso, deste comparativo. E aí qual que é a ideia? Todos os colaboradores deveriam ter uma ideia
do programa Seis Sigma. Então, eles participam da formação White Belt ou faixa branca, que é um treinamento curto, tem vários modelos aí que são feitos, mas podemos pensar aí que é um treinamento desde aí de uma palestra de 2, 3 horas até umas 8 horas de treinamento, depende do objetivo aí da empresa. Mas a ideia é que a gente tenha a formação dos belts, então White Belt é um treinamento bem simples, né? Porque eles vão participar desta composição dos times de trabalho, não é? Já faz um bom tempo que trabalhamos em times dentro das organizações. Depois nós temos o faixa amarela, o Yellow Belt, que ele vai ter aqui um treinamento de noções básicas da metodologia, do DMAIC, e o foco aqui vai ser análise de causa raiz. Então aqui, aplicar metodologia e algumas ferramentas para solução de problemas não muito complexos. Então basicamente, aqui é um treinamento aí, podemos dizer aí de 8D, as 8 disciplinas, MASP, né? Métodos de análise e solução do problema, de uma forma aí um pouco mais simples. Mas o Yellow Belt já teria aí um certo preparo. Aqui, só para se ter uma ideia, é um treinamento aí em torno aí de 16 horas. Isso aqui tem muita variação aí de empresa para empresa. No mercado tem muita variação dessa carga horária, mas podemos dizer que hoje trabalhamos aí com um padrão de 16 horas. Às vezes um pouco mais, mas é comum ter um treinamento de 16 ou 24 horas, né? E aí, observem que pela pirâmide nós temos a quantidade de colaboradores para cima, ele vai diminuindo, né? Porque eu não preciso de tantas pessoas com essa especialização. Aí o outro passo seria a formação do Green Belt. Formação do Green Belt já passa a ser uma formação estratégica. Então esses belts têm que ser escolhidos a dedo, têm que ser preparados para esta formação. E aqui eles vão começar a entender como funciona o DMAIC, a sequência lá dos 5 passos do DMAIC. Então aqui eles vão conseguir aplicar a metodologia do Seis Sigma, tem noções básicas das ferramentas aí, bastante ferramenta estatística, e a princípio são as pessoas mais operacionais, são os que vão puxar os projetos Seis Sigma dentro das empresas. Então também o Green Belt tem várias formas de trabalhar, mas a princípio, ou ultimamente, o Green Belt vai montar um time de trabalho com Yellow Belts ou White Belts, ou depende da estrutura da empresa, né? Sem o time sem formação de belts, mas o Green Belt já vai ter uma capacitação bem maior. Para se ter uma ideia aqui, é um treinamento aí com uma carga horária em torno de 80 horas de sala de aula, e aqui, obrigatoriamente, tem um projeto para fazer a certificação do Green Belt. Então, além dele ter essa carga horária de 80 horas em sala de aula, dessas metodologias e ferramentas envolvidas, bastante já ferramenta estatística, e também ele tem que desenvolver um projeto Seis Sigma. Então, ele vai ter que montar um time, montar todas as fases lá do DMAIC, as 5 fases do DMAIC, e conseguir atingir os resultados previstos no projeto, né? Então aqui já são pessoas estratégicas dentro da empresa. Depois, o próximo passo seria a formação do Black Belt. Então, faixa preta, como eu comentei agora há pouco, é já a pessoa que domina bem as técnicas. Então, o Black Belt ele vai ter um conhecimento de todas as ferramentas do Seis Sigma, ele vai atuar bastante como facilitador dos times de trabalho, ele tem que ter um conhecimento tal para poder aplicar as metodologias e ferramentas e poder ensinar também outras pessoas da organização, os próprios Green Belts e Yellow Belts, ele tem que ter capacidade de tirar dúvidas deles, né? Porque ele conhece a fundo as principais ferramentas estatísticas e tal. E a ideia é que ele já comece a ser um líder desses Green Belts. Então é comum um Black Belt que vai coordenar mais de um projeto Seis Sigma, e abaixo dele é recomendado que tenha lá um Green Belt de uma forma aí mais operacional com o time de trabalho.
Aqui também é bom comentar o seguinte: nesta pirâmide, nesta formação, os treinamentos superiores, eles têm todo o conteúdo do treinamento abaixo. Então, tudo que é passado para um White Belt é passado no Yellow Belt, no Green Belt, no Black Belt. Todo o conteúdo do Yellow Belt faz parte do Green Belt. Todo o conteúdo do Green Belt faz parte do Black Belt. E aqui, se o treinamento do Green Belt ele é feito em torno aí de 80 horas de sala de aula, mais o projeto, um Black Belt completo é alguma coisa em torno aí de 160 a 200 horas de sala de aula, mais um projeto, e a gente costuma falar projeto nível Green Belt e projeto nível Black Belt. Ou seja, o que muda nesse nível? O nível de complexidade. Os Black Belts estão aptos a resolver problemas mais complexos. E também é comum a gente fazer dentro das empresas o complemento, ou seja, a gente vai formando Yellow Belts, depois complementa para Green Belt, depois pega alguns Green Belts e complementa para Black Belt. O mais comum é a gente formar os Green Belts e alguns desses Green Belts, observem a pirâmide, né, uma quantidade menor, alguns desses Green Belts a gente faz um complemento de treinamento para que eles se transformem em Black Belts, ou que eles tenham a capacitação no Black Belt, ou a certificação no Black Belt. Da parte aí de projetos, ou da parte, podemos dizer, mais operacional, as faixas seriam até aqui. Depois nós temos aqui, então, é recomendado, mas tem algumas empresas que não têm a figura do Master Black Belt. O que seria esse Master Black Belt? São pessoas que são Black Belts com experiência, que depois são pinçados pela empresa para fazer coordenação geral dos programas Seis Sigma, ou vão desenvolver os próprios programas Seis Sigma dentro da organização. Depende do caso, vão desenvolver treinamentos e assim por diante. Então aqui também é um treinamento que é dado para Black Belts já formados. Então, em cima de todo o treinamento do Black Belt, a gente dá aqui, amplia esse treinamento em mais 80 horas de sala, mais trabalhos que tem que fazer, não só projetos, mas coordenação de vários projetos, enfim, tem toda aí uma tratativa para esses treinamentos dos Master Black Belt. E lá no topo da pirâmide, nós temos os Champion, ou Champions Six Sigma, que são os gestores da empresa que vão coordenar e participar ou vão contribuir com seus colaboradores para participar dos projetos Seis Sigma ou dos programas Seis Sigma dentro da empresa. Até aqui, nesta sequência, essa turma aqui tem que ter o conhecimento a fundo do Seis Sigma do DMAIC. O Master Black Belt, como eu falei, já é um Black Belt com experiência que vai ter mais treinamento ainda. O Champion já tem uma outra abordagem, porque agora a gente tem que pensar onde nós temos, eventualmente, gestores da empresa que não têm a formação Belt. Claro que seria ideal e é comum, né, que depois esses Black Belts, esses Master Black Belts, pela própria performance dentro das empresas, eles acabam, ou alguns deles acabam virando gestores, né? Mas, quando a gente tem os gestores que não conhecem a fundo o Seis Sigma ou o DMAIC, e aí a gente vai fazer esse treinamento de Champion, que é esse conteúdo que eu estou explanando aqui para vocês. E aí o treinamento de Champion tem uma carga horária menor, né? Em geral, o treinamento é de 8 horas, que é uma pincelada sobre Seis Sigma, e às vezes 4, 6 horas, depende um pouco da empresa e depende um pouco já do conhecimento desses gestores. E como eu disse, este conteúdo é um resumo do que é passado nesses treinamentos de Champion, né, para essa turma aqui de gestores da empresa. Aqui só um resumo, né, das competências de um Belt. Então, o que a gente deveria pensar, ou o gestor deveria pensar, quando vai escolher quem são os seus colaboradores que vão participar dos treinamentos de Belt, Green Belt e Black Belt principalmente.
Se a gente olhar esta pirâmide, Green Belt e Black Belt são as pessoas estratégicas dos programas Seis Sigma, porque aqui obrigatoriamente já tem que trabalhar um projeto e aqui um projeto de uma complexidade maior do que aqui, fora todo esse conteúdo aí, vamos chamar de teórico, mas sempre teórico na prática, né, que depois temos que usar, ou os belts vão ter que usar isso nos seus projetos. E aí o que o gestor já deveria pensar na hora de escolher os belts? Quais são as competências de um belt? Capacidade de pensar de forma sistêmica, claro, ele vai ser treinado para isso, mas o gestor já tem que visualizar quem são as pessoas que já têm aí uma facilidade nesses pontos. Então, a capacidade de pensar de forma sistêmica, capacidade de entender variações ou variabilidade, entendimento do aprendizado, então como que as pessoas aprendem, como desenvolvemos pessoas nessa questão de aprendizado e como as pessoas vão melhorando ao longo do tempo. Também eles têm que compreender pessoas e as suas atitudes, então principalmente no treinamento de Black Belt é trabalhado bastante essa questão de relacionamento interpessoal. Eles têm que compreender as interdependências e interações entre sistemas ou entre áreas das empresas. Os belts, eles devem ser vistos como agentes de mudança em ambiente de melhoria contínua. Então esse é o papel dos belts. E aí os gestores têm que pensar quem seriam essas pessoas mais indicadas para fazerem a formação dos belts, né? Então, basicamente, os belts eles vão virar consultores internos para esses projetos de melhoria. E para que isso funcione, eles precisam do apoio da gestão, porque eles mesmos vão ser suporte para a gestão para resolver esses problemas, para definir aí os seus novos projetos. O outro ponto é a tomada de decisão com base em dados. Então, o raciocínio vai ser a distribuição normal, então aquela ideia de variabilidade ou de variação, para quem conhece CEP, controle estatístico de processo, as capabilidades, CP e CPK, é exatamente o mesmo conceito, ou seja, nada novo aqui. Mas a ideia é usar essa distribuição normal ou os cálculos estatísticos para a gente poder entender qual vai ser a nossa taxa de falha, ou qual vai ser nosso percentual de atingimento de meta e, consequentemente, percentual de não atingimento de meta. E aí, daqui sai a escala sigma, que seria isso, ou seja, o que a gente vai querer? Comparar a variação, logicamente para dados numéricos, aquilo que é possível medir numericamente, a gente consegue ter esta visão de qual é o que a gente chama de posição, né? E qual é a variação daquilo que a gente está analisando, seja de uma cota do produto, seja em relação ao atingimento de uma meta, a gente vai transformar números, coleta de dados, nesta visão de média e variação. Então, com essas duas características, a gente consegue ter uma visão de como é a situação hoje e, mais do que isso, a gente consegue comparar, depois que a gente terminou o projeto, qual foi o verdadeiro ganho disso tudo. E aí isso aqui vai funcionar assim, ó. Nós vamos levantar dados, aqui está de forma genérica, né? Mas a gente, com base em dados, a gente vai ver aonde estão as nossas especificações. Então, pensando lá no comparativo do CEP, seriam os limites de especificação, mas eu posso fazer esta mesma conta com qualquer referência de meta, de custo, do que eu quiser, desde que seja numérico, que seja possível levantar dados. Mas a ideia é isso, a gente começar a ver aquela questão do nível sigma para chegar lá nos 3 ppm. O que é? Eu quero que os meus limites de especificação, se for caso de cota de produto, ou o que eu quero atingir como meta, eu quero que a grande maioria dos meus valores saiam aqui dentro, né? Aí tem lá também uma questão que nenhum processo é estático quando a gente coleta valores, então tem lá um conceito tirado aí da prática, o que eu poderia permitir de variação.
e aí chega naqueles 3 ppm aqui, 1,7 de cada lado, para chegar num nível 6 sigma. Então, o que é um processo de nível 6 sigma? É um processo onde o limite mais próximo de especificação daquilo que eu quero, da meta, o limite mais próximo dele tem que estar numa distância de 6 desvios padrão, ou seja, ele vai estar aqui, uma distância de 6 desvios padrão para o ponto mais crítico, aqui ela está centralizada, esta representação. Considerando que eu posso ter um certo desvio, ou que normalmente a gente tem esses desvios em nossos processos ou em nossos resultados, nossas coletas de dados, e a gente vai querer este espaçamento de 6 desvios e com aquela movimentação que é permitida de 1,5 desvio, isso vem de cálculos estatísticos, que não é nosso caso agora ficar avaliando isto, né? Aí os belts vão aprender isso, os green belts, black belts, etc. Aqui é só para a gente ter essa ideia. E isto tem uma relação direta com aqueles índices de CP e CPK. Então o que é um nível 6 sigma? Se for de uma cota de um produto, é fácil. É equivalente a um resultado, uma performance de CP de 2 e CPK de 1,5. Então, o nível sigma, ele é exatamente o mesmo conceito, ele saiu do mesmo conceito do CP e CPK. E por que a gente tem 2 índices aqui, né? Só repassando a ideia de CP e CPK? Porque um vai medir variação e o outro vai medir posição, que é o que apareceu aqui. Eu preciso de uma medida de posição e uma medida de variação. Porque não adianta eu só comparar média, por exemplo, e a gente tem muito esse costume, eu preciso comparar média e variação, para saber o que acontece com o meu resultado, ou para prever qual vai ser o resultado. Então todo esse conceito aqui não é novo, era o conceito já do controle estatístico do processo, de CP e CPK, e que também, para que isso seja verdadeiro, tem que garantir estabilidade, normalidade, capabilidade, etc. E o terceiro ponto, referente à visão sistêmica, é a gente entender a organização como um organismo ou até um organismo vivo, ou seja, a gente não enxergar só como uma série de departamentos, mas sim como departamentos que se interagem. A ideia aqui é ver a organização como um sistema e é a forma adequada de identificar onde é necessário realizar a melhoria. Então, muitas vezes a gente está trabalhando pontualmente aqui em alguma área e, de repente, o ganho que eu vou ter aqui pode não ser representativo do todo. Então a ideia de projetos 6 sigma é que eles afetem o resultado como um todo, o resultado geral da organização. Então o que a gente quer aqui é entender como são esses processos e as interações entre os processos que a organização tem. Lembrando que processo é tudo aquilo que tem entrada, uma transformação e uma saída, um resultado desta transformação. E aí a visão sistêmica é essa ideia da gente enxergar como que funciona a organização como um todo, para poder ter uma visão melhor de onde eu deveria atuar e quais são os pontos mais críticos para a gente ter um resultado melhor no final, na performance da organização. E aí, do ponto de vista da gestão ou da auto-administração da empresa, o que a gente precisaria? Qual é a recomendação? Que a gente tenha o desdobramento da estratégia. Aqui é um modelo com os A3 ou A3X, que lá no 6 Sigma, ou do Lean, né, que isso já vinha lá do Lean, a gente chama aí dos Roshin-Kanri. Mas aqui é só para ilustrar o seguinte, que todas as metas das áreas das empresas, elas deveriam estar sempre amarradas. Então eu deveria partir de uma meta maior da empresa para depois ir quebrando para os departamentos, né? E que isso na prática muitas vezes não acontece. Embora em muitos casos as empresas procuram fazer isso, mas tem muitas empresas que têm dificuldade. O A3X ou o Roshin-Kanri é uma forma de nos ajudar a chegar lá. Mas basicamente é isso aqui, ó. Eu preciso fazer o desdobramento da estratégia da empresa até chegar na questão dos projetos 6 Sigma, que essa figura ilustra
essa questão. Então você tem aqui, partindo aí da análise e identificação dos problemas, vamos organizar vários planos que devem ser executados simultaneamente. E daqui vai sair lá da empresa, né, a estratégia 1, estratégia 2, estratégia 3. Dessas estratégias deveriam sair aqui os projetos, né? E dentro desses projetos, alguns deles deveriam ser tratados como projetos Seis Sigma. Quais? Aqueles que a gente já está prevendo uma dificuldade maior, porque os projetos, vamos falar do dia a dia, a gente consegue resolvê-los aí de uma forma mais, vamos chamar de convencional. Então, qual que é a ideia dessas estratégias da empresa, ou das metas maiores da empresa, que deveriam sair os projetos Seis Sigma. E aí depois o acompanhamento geral é que deveria mostrar. Mas o gancho aqui é o seguinte, esses projetos desdobrados aqui, que é o que as empresas fazem, mas como eu comentei, muitas vezes não se consegue fazer assim, essa ligação muito direta, né? Então, se a gente for atingindo as metas desses projetos, eu tenho que ir contribuindo para atender essas metas maiores da empresa. Então essa é a ideia que os gestores têm que pensar, desde lá da auto-administração, quando a gente fala em gestão, né, toda a gestão da empresa, até chegar nesta escolha desses projetos Seis Sigma. E aqui um lembrete, né, que se o Seis Sigma é voltado para melhorar performance de processos, então Seis Sigma é um trabalho para melhoria de processos. Então, Seis Sigma não se aplica somente a processos de fábrica ou a processos industriais, que é isso que, como eu comentei lá no início, a GE foi a primeira que começou a enxergar isso. Mas sim para qualquer atividade que a gente possa enxergar como um processo. E a princípio, né, desde essas questões aí de normas tipo a ISO 9001 ou IATF para automotivo, nós já somos obrigados a praticamente descrever nossas atividades todas das organizações como processo, né? E tudo que a gente consegue enxergar como processo, eu consigo colocar um belt aqui para fazer uma melhoria desse resultado que está sendo aqui. Mas qual é a ideia? Esse resultado aqui tem que ser muito importante para o todo da organização. Lembre-se, visão sistêmica. E aí, aqui é um comentário só da questão da estruturação do DMAIC, ou dos 5 passos para a melhoria de processo. Então, o que é o DMAIC ou o DMAIC? Vem no inglês, né? São 5 fases de desenvolvimento de um projeto de melhoria de processo. 5 fases consecutivas, então temos que começar no D e terminar lá no C. E aí, como que é essa estruturação? Primeiro, vamos fazer uma fase de definir, depois vamos para a fase do medir, depois a fase do analisar, depois a fase do melhorar, aqui é do inglês, né, porque é define, measure, analyze, improve, que é melhorar, e o control, e o controlar. Então nós temos a fase do definir, depois vamos para a fase do medir, depois analisar, melhorar, né, fazer a melhoria e controlar. E aqui tem um resumo, né, do que são essas fases, e aí a gente vai trabalhar assim. Na fase do definir, basicamente a gente fazer uma análise da situação atual, informações gerais do projeto. Então lembre-se, projeto Seis Sigma, projeto, começo, meio e fim. Ele vai terminar o projeto. Indicadores, aqui a gente faz a distinção entre o X e o Y, causa e efeito. Y é o resultado, seria o efeito, só que depois nós vamos querer trabalhar nas causas, né, que são os X. Então aqui, na fase de definir, deixar claro qual é a situação atual, informações do projeto, os indicadores do Y, ou seja, qual é a performance atual do meu processo e como que a gente mede isso. O escopo do projeto, daquele projeto Seis Sigma, e a gente costuma também nessa fase deixar claro qual é o problema que aquele time vai resolver ou vai partir aí para encontrar essa solução.
Então aqui a gente vai trabalhar com a medição dos resultados, para a gente depois poder comparar, conforme o projeto vai evoluindo lá no final, o quanto a gente conseguiu melhorar. Por isso que num daqueles slides falou que é fácil quantificar aqui os projetos Six Sigma, essa questão de ganhos ou de aumento de performance. A outra fase é a fase do medir, que a gente costuma falar que é a fase de levantamento de dados, né? Mas levantamento de dados a gente vai ter praticamente em todas as fases. Mas seria aqui o início do levantamento de dados principais para a gente chegar aí na solução que a gente quer. Então a fase do medir, o que entra aqui? A medição lá do nível Sigma, que é aquela performance similar a CP e CPK. Mapeamentos de processo. E aqui no Lean Six Sigma a gente trabalha bastante com os VSM, os Value Stream Mapping, os mapeamentos de fluxo de valor. Depende do projeto, a gente pode mudar um pouco, né? Então as ferramentas, os belts vão aprendendo para poder saber qual ferramenta usar em qual momento. Mas a fase do medir, nós vamos mapear processos, nós vamos trabalhar aqui com o conceito da matriz de causa e efeito, ou da matriz do QFD. Nós vamos planejar a coleta de dados. Então, de uma forma mais convencional, a gente sai a campo coletando dados. No Six Sigma, nós vamos planejar que dados que eu preciso para poder chegar aí no entendimento das causas, ou no entendimento do X. E um levantamento de dados em cima dessas causas, ou dessas ocorrências. Depois, feito isso, nós vamos para outra fase, que é a fase do analisar. E aí observem que as fases, elas aproveitam a informação da fase anterior. Eu vou jogar informações para cá. Então aqui eu comecei com os efeitos, aqui já fui mirando as causas. Agora eu vou fazer uma análise direto nas causas. Então análise das causas e a comprovação das causas. Tudo no Six Sigma a gente vai levantando dados, fazendo análise e comprovando. E isso é um dos pontos aí chave que nos leva ao sucesso desses projetos ou desses programas Six Sigma. Então a fase do analisar, o que é? Analisar as causas que começaram a aparecer aqui na fase anterior, fazer uma análise mais a fundo das causas, e aqui entram ferramentas, algumas conhecidas, e as ferramentas estatísticas também vão estar por aqui. E também fazer a comprovação das causas, ou seja, eu tenho que ter certeza que aquelas causas são as que precisamos trabalhar ou que precisamos reverter, e sempre medindo qual é o impacto de cada causa no nosso efeito, ou no nosso Y ali. Então aqui nós vamos fazer análise de causas, depois a comprovação das causas, e aqui entram todas as ferramentas aí, ou qualquer ferramenta para análise de causa. Dentro do Six Sigma a gente vai trabalhar com pacotes de ferramenta. Aqui as ferramentas estatísticas vão aparecer, tanto aqui quanto aqui na análise das causas. Aí os belts é que vão entendendo onde é o ponto de melhor utilização. Depois, fazendo toda essa análise que vieram dos dados da fase anterior, nós vamos para a fase seguinte, que é a fase do melhorar. Então, se agora eu tenho conhecimento das causas que mais influenciam meus resultados, que eu quero reverter aqui, comprovei a causa, então eu tenho certeza que essas causas são as que mais impactam o meu Y aqui, ou o meu efeito, ou o meu resultado, ou a performance daquele processo. Agora eu vou buscar a melhoria. Então vamos definir ações, fazer a comprovação da eficácia de cada ação que é definida, com utilização aí de técnicas estatísticas. Se vocês notarem, essas técnicas aqui são as mesmas que estavam aqui. O Belt vai escolher qual é a melhor ferramenta para usar naquele projeto, ou naquela situação, ou naquele momento. Aqui também vamos fazer um cálculo aí de custo-benefício. Vamos deixar claro qual é o estado futuro. Então aqui fizemos um mapeamento do estado atual. Aqui a gente começou com a situação atual, o mapeamento do estado atual. Aqui nós vamos fazer o mapeamento do estado futuro. Ou seja, como deve ficar o meu novo processo, ou o meu processo melhorado. Aqui também vamos trabalhar a eliminação de desperdícios, então tem bastante foco no Lean. A gente vem trabalhando com o Lean desde aqui do medir.
mas aqui também a gente fecha essa questão de desperdícios com aquele foco do Lean. Análise de riscos, normalmente associa-se ao FEMEA, mas aqui entra análise de risco, teste piloto, e daqui tem que sair o plano de ação. E a gente vai monitorar todo esse plano de ação, e aqui fizemos uma prévia desta comprovação da eficácia da ação, mas depois, no plano de ação, nós vamos fazer todo o acompanhamento também para ter certeza que aquelas ações resolveram o nosso problema aqui inicial e reverteram o nosso resultado. E aqui nós teríamos, ao final desta fase do melhorar, nós teríamos o problema resolvido. Só que tem mais uma fase, porque lá nos estudos da Motorola concluiu-se que se a gente não tomar um certo cuidado, e muitos de vocês já devem ter visto, né, que trabalhos de melhoria que a gente faz dentro das organizações, ao longo do tempo, muitos vão se, entre aspas, desfazendo, ou vão regredindo, ou vão voltando para a situação inicial. Então tem uma fase, que é a fase do controlar, que é para a gente pensar o que mais eu preciso amarrar, principalmente controles, para entender o momento que aquelas melhorias que nós fizemos começarem a querer regredir, alguém vai lá atuar para não perder aí a melhoria, ou para não perder o gancho da melhoria. Então a fase do controlar, nós vamos pensar em controles, com aquela ideia dos limites de controle. Aqui é comum entrar escala Sigma, com esses conceitos de limites de controle, gestão visual, toda a parte de transmissão de conhecimento, e aí nós vamos finalizar o projeto. Lembre-se, projeto 6 Sigma, começo, meio e fim. Então aqui nós vamos finalizar o projeto, finalizar, documentar, e internamente ele vai ficar para futuras consultas. E um projeto 6 Sigma só termina quando todas as ações estão implementadas, comprovadas, e o resultado documentado. Qual o resultado? Aquele inicial. Partimos desta situação, ou desta performance do processo, fizemos estas ações, depois destas análises, para chegarmos agora num novo patamar de performance daquele processo. Então essa é a ideia de se trabalhar com este modelo do DMAIC ou do DMAIC, né? E aí os belts vão aprender, principalmente os green belts e os black belts, vão aprender a dominar este modelo do DMAIC. E aí, como que os belts, green belts, black belts, os master black belts vão lidar com essa estrutura do DMAIC? Através de uma estruturação de cada uma das fases e algumas metodologias e ferramentas que eles vão usar aqui dentro de cada fase. E como eu já comentei, o belt é que vai definir onde é o melhor momento, em qual fase de usar a ferramenta. Mas eles vão começar a trabalhar de uma forma aí mais padronizada de utilização de algumas ferramentas em algumas fases bem definidas. Com o passar do tempo, eles vão se desenvolvendo e vão começar até a mudar um pouco esta sequência. Mas aqui, só para se ter um entendimento de cada uma das fases aqui do DMAIC, a fase do definir. Então ele vai desenvolver a situação atual, nós vamos fazer em gerar um texto, situação atual, informações gerais de como o time vai trabalhar, e aí indicadores do Y, do resultado de performance. Então como a gente mede performance? Aí tem lá alguns modelos de VOC, né, que é voz do cliente, Voice of Customer. Da voz do cliente nós vamos tirar indicadores. Desses indicadores nós vamos discutir, ou o time vai discutir, vai fazer o planejamento da coleta de dados desses indicadores para fazer, se possível, um gráfico desses indicadores, para que a gente tenha uma visão mais fácil, uma visão gráfica. Depois, um outro bloco aqui, o escopo do projeto, e aí também tem lá uma matriz in out, um CIPOC, por exemplo, e o quinto passo aqui do definir, ou da fase de definir, é deixar claro qual é o problema, que é a questão do Y, do resultado. Então uma descrição do problema, a definição das metas
e já o cálculo dos ganhos se aquela meta for atingida. Então, a gente logo aqui no começo, e essa fase definida é uma fase que é mais curta na linha do tempo, né? A gente já tem uma visão se aquele projeto que foi colocado aqui para ser um projeto Six Sigma, se ele tem um potencial bom, ou seja, se vale a pena disponibilizar um time, disponibilizar belts para trabalhar em cima disso, dependendo do resultado. E lembre-se, o resultado para a organização tem que estar alinhado aí com as metas da organização. Na fase medir, cálculo aí da performance ou do nível sigma, mapeamento do fluxo de valor, matriz de causa e efeito. Então eles também vão lá ver alguns tipos de matriz causa e efeito, que sai lá do conceito do QFD, que é do desdobramento da função qualidade. E aí, reparem nessas setinhas em vermelho que eu coloquei aqui, é para mostrar que a informação vai caminhando de um lugar para outro. Então, por exemplo, aqui, o mapeamento fluxo-valor, além da visão toda dos VSM, aqui a gente vai focar também na questão das causas, ou onde são os pontos mais propícios aí a acontecerem as causas. Aí aqui matriz causa e efeito, que vai sendo desdobrada disto tudo. Com base nestas causas, a gente vai planejar a coleta de dados agora das causas. No passo anterior era dos Y ou dos efeitos, aqui das causas. Então, desta fase para esta, nós estamos transformando efeito em causas e vamos fazer um levantamento de dados destas causas para concluir realmente quais são as causas que devem ser trabalhadas ou devem ser melhoradas. E observem que aqui a informação vai andando de uma fase, passa para outra e nós vamos mudando o foco da análise. Depois nós vamos para a fase do analisar, que é a análise das causas e a comprovação das causas, ou a certificação de que aquelas causas são as que mais impactam o meu resultado aqui do início, aquele resultado que a gente quer reverter para ter os ganhos, né? Então a gente vai ter aqui a análise de causas, e aí a gente começa a trabalhar desde ferramentas simples como 5×, diagrama de causa e efeito, mas também o BELT vai ter condições de optar por ferramentas mais sofisticadas, como os delineamentos de experimentos, os DOEs, e testes de hipótese, enfim, ferramentas estatísticas, FTA e tudo mais. Aí é feita toda a comprovação das causas, validação das causas que mais impactam os resultados, aquele Y lá, e aqui também ferramentas estatísticas, de preferência vamos usar aqui as técnicas estatísticas para poder fazer a comprovação das causas, e como eu comentei agora há pouco, muitas vezes vai entrar aqui também, o BELT vai ter este conhecimento para saber onde é a melhor aplicação. Depois nós vamos para a fase do melhorar, que basicamente são as ações de melhoria. Então aqui a gente chegou nas causas que mais impactam os resultados. Com base nessas causas, os times vão pensar em ações de melhoria. Aí vão ser trabalhadas aqui na formação dos belts algumas ferramentas de criatividade para poder trabalhar melhor os times aí para trazer ideias novas. Para toda ação de melhoria, nós vamos fazer a comprovação da eficácia das ações através das técnicas estatísticas aqui. Então observem que tudo que a gente vai fazendo, nós vamos comprovando, vamos entendendo. Então, análise das causas, comprovação das causas. Ações de melhoria, comprovação da eficácia das ações. Então, a chance de ter sucesso de um projeto Six Sigma é muito grande, aumenta muito por causa desses detalhes. Aí aqui é aquele complemento, cálculos de custo-benefício. O retorno, benefício, a gente até já antecipou aqui, mas aqui já dá para fazer um cálculo um pouco mais apurado. Como vai ficar o meu processo depois dessas ações, o que vai mudar, o quanto ele vai melhorar. Análise de risco, ou seja, se eu estou mudando alguma coisa, quais os riscos que eu estou correndo, quais são os efeitos colaterais que podem estar sendo gerados para que a gente possa corrigi-los a tempo. E sempre a gente vai pensar em trabalhar com testes em pequena escala, ou seja, antes de fazer uma implementação definitiva, a gente vai fazer testes aí pequenos para não ter um impacto muito grande.
E depois, na fase do controlar, é uma fase onde nós vamos trabalhar algumas metodologias, algumas ferramentas para garantir a sustentabilidade da melhoria. Então lembra que a ideia aqui da fase controlar é não deixar o processo voltar para o status anterior. Então não deixar aquela melhoria que foi feita regredir. Então a gente vai pôr alguns controles aqui para garantir a sustentabilidade da melhoria. Fechando esse ciclo, fechando o projeto, a chance de atingir a meta é muito grande. Então por isso que os projetos Seis Sigma são muito visados e muito difundidos dentro das empresas, mas também a gente tem que pensar que nem todo projeto deveria talvez entrar nesta configuração, porque esta configuração é uma configuração um pouco mais pesada. Então, se é um projeto para fazer uma melhoria de um processo mais, entre aspas, simples ou não tão complexo, talvez não me valha a pena fazer toda essa aplicação ou pensar em todos esses 5 passos do DMAIC, se eu consigo resolver isso de uma forma aí mais rápida ou mais direta. E aí entra o papel dos gestores na escolha desses projetos, então na escolha tanto dos belts ou de quem vai fazer a formação belt, para depois trabalhar aí os times, mas principalmente o papel dos gestores, a escolha mais adequada dos projetos que vão se tornar projetos DMAIC e também dar todo o suporte aos times de trabalho conforme eles vão tendo problemas para dar sequência nesses passos aqui do DMAIC. Então, o Seis Sigma para a melhoria de processo foi desenvolvido desta forma. Então, pensando naqueles 3 pontos, capacitação das pessoas, que são os belts, tomada de decisão com base em dados, que é a aplicação aqui das ferramentas estatísticas um pouco mais sofisticadas, e a visão sistêmica da organização, no sentido de escolher melhor os projetos, as pessoas, os pontos-chave aí para impactar resultados maiores da empresa, metas maiores da empresa e tudo mais. Então, basicamente, o que a Motorola desenvolveu foi esta estrutura. E os belts vão aprender a aplicar tudo isso, ou vão aprender a lidar com todas estas ferramentas, metodologias, mas seguindo esses passos do DMAIC. Então, os gestores que não são belt, eles têm que ter esta visão do qual é esse trabalho que vai ser feito. E como é que eles vão cobrar dos seus colaboradores também o andamento dos projetos. Vai ter que estar alinhado às fases do DMAIC e também no posto de gestor dá para cobrar dos seus colaboradores aplicação de estatística, pedir provas de como ele sabe que aquela é a causa, por que aquela ação é a melhor a ser feita, então como que ele fez a comprovação e etc. Então esta visão que os gestores têm que ter. E aqui um comentário sobre a ideia do Lean Six Sigma. Porque quando a Motorola desenvolveu o Seis Sigma ou Six Sigma, que o nome Seis Sigma é por causa daqueles 6 desvios de distância lá que nós vimos lá atrás, mas por que Lean Six Sigma? Logo que foi criado o Seis Sigma, já existia o conceito da Toyota, ou o conceito do Lean ou do Lean Manufacturing. E logo no início se achou que as coisas eram bem distintas, eram bem diferentes. Então, já desde lá dos anos 50, existia toda aquela estrutura do TPS, ou do Sistema Toyota de Produção, ou do Lean Manufacturing, né, com uma série de conceitos que revolucionou a indústria, primeiro automotiva, mas depois se expandiu principalmente para as atividades industriais, né? Então, num primeiro momento, as empresas achavam que o Lean era uma coisa, ou o sistema Toyota era uma coisa, e o Seis Sigma que a Motorola trouxe era outra. A GE, só para completar a informação, ela pegou todo o Seis Sigma e desenvolveu o Design for Six Sigma, ou Design for Lean Six Sigma, que o que é? É o Seis Sigma para o início do desenvolvimento do produto. Porque quando a gente fala aqui no Seis Sigma, que nós vimos até agora, é para melhoria de processos já existentes.
que o pessoal da GE pensou? Deveríamos aplicar tudo isso no nascimento de um produto. E aí surgiu o Design for Six Sigma, que tem algumas diferenças aqui para o Seis Sigma. Mas podemos dizer que o conceito macro é muito próximo. E aí, depois de um tempo, as empresas começaram, as pessoas começaram a ver o óbvio, né? Hoje a gente entende que é o óbvio, né? Que é a junção do Lean com o Seis Sigma, ou dos conceitos da Toyota com o Seis Sigma. Porque no fim, o que as empresas querem ou precisam? Otimizar processos para, no fim das contas, reduzir custos operacionais e aumentar a sua lucratividade para poderem continuar a existir. E o Seis Sigma vai contribuir para isso, assim como toda a parte do Lean Manufacturing, já mostrou que contribui para isso também. A diferença básica de utilização. Eu vou ter que partir mais para uma visão das ferramentas do Lean se meu problema for mais fluxo, produtividade e tudo mais. E eu vou migrar mais para as ferramentas estatísticas do Seis Sigma se o meu problema for taxa de falhas, excesso de custo por algum motivo e assim vai. Ao longo do tempo, as coisas foram se juntando. E hoje já há um bom tempo, não se tem mais como separar, né? A gente fala metodologia Lean Six Sigma ou Lean Seis Sigma. E aí, se a gente pensar no modelo da Toyota ou no modelo do Lean Manufacturing, ou do Lean, né, que não é só aplicação na fábrica, né, a gente tem Lean Office e outras coisas mais, Lean Construction e por aí vai. Mas basicamente o que a gente vai trabalhar aqui, ou o que se trabalhava já lá antes do Seis Sigma ser criado? É aquela história de desperdício, agregação de valor e tal. Então esse conceito também continua sendo importante e veio se juntar ou agregar a esses conceitos do Seis Sigma. Então aqui só um quadrinho mostrando algumas diferenças, mas no fim nós temos que trabalhar com as duas ferramentas. Eu acompanhei muitos casos lá no começo disso tudo, que empresas falavam, nossa questão é Seis Sigma. Já aplicamos muito do Lean aqui, não resolveu e só o Seis Sigma resolve. E também eu vi outras empresas falando, não, aqui pra gente, ó, já tentamos usar Seis Sigma, não gostamos e o Lean é que resolve. Quando que acontece isso? Quando eu vou precisar do Seis Sigma? Quando eu tenho muitos problemas aí de variabilidade, problemas de qualidade. Se eu tiver muitos problemas de qualidade, claro, no conceito do Lean, nós não podemos ter problemas de qualidade. Muita coisa lá no Lean já é focado para não ter problema de qualidade. Mas se eu tenho que primeiro corrigir os problemas de qualidade. E a parte do Lean? Quando que eu vou precisar? Ou essas empresas falam, o Seis Sigma não me resolveu o problema. É quando o problema estava aqui, ó. Problemas de desperdícios, problemas aí de fluxo, problemas de excesso de estoque, enfim, coisas desse tipo. Então aqui basicamente nós podemos dizer que o Seis Sigma foi criado pela Motorola, depois a GE também ampliou toda essa aplicação, ou todo esse entendimento. Aqui tem um foco maior em combate às falhas, né, defeitos, combate a retrabalho, refúgio e tal. Tem um ponto-chave aqui que é a utilização da estatística e o foco a gente pode dizer que é combater variabilidade. Isso aqui podemos pensar na linha do tempo, foi lá metade dos anos 80. O Lean começou antes, né? Que veio lá, podemos dizer que depois da Segunda Guerra Mundial, então lá para os anos 50, 60 fortemente. Toyota, depois a GM, né, com a parceria que fez com a Toyota, mas basicamente a Toyota, ou isto foi lá para a indústria americana 30 anos depois. Depois, lá para os anos 90, 1990, veio o termo, né, de Lean Manufacturing para se desvincular um pouco de TPS, ou de Toyota Production System. Aqui, a ideia é ter custos operacionais baixos, zero tolerância a perdas e desperdícios, ser mais enxuto, pensar naquela questão de agregação de valor, fluxo de valor, ou fluxo de materiais, fluxo de informações, e a questão dos kaizens, melhoria contínua. Então, qual que é nosso papel? É juntar tudo isso, todos esses conceitos, para trabalharmos com o que depois ficou conhecido, chamado Lean Six Sigma ou Lean Seis Sigma.
E o ponto-chave aqui, se estamos falando em champions e em gestores, é a escolha dos projetos. E aqui tem algumas dicas. Então, os projetos Lean Six Sigma, eles devem estar alinhados com a estratégia maior da empresa, vão utilizar a metodologia DMAIC, então tem que lembrar que é uma metodologia mais pesada, eu tenho lá vários passos, o Belt vai procurar uma série de ferramentas para serem trabalhadas, então se for algo mais simples, não vale a pena fazer isso. Também, os projetos devem ser possíveis de ser finalizados em 6 meses, é uma recomendação, né? Isso varia muito, mas tem que pensar que é alguma coisa que eu não consigo fazer aí de bate-pronto, mas também não pode se estender demais. Também, esses projetos vão estar ou devem estar de acordo com as necessidades dos clientes, então tem que ter foco no cliente. Projetos específicos e não generalizados, do tipo mais gerais, quero aumentar a produtividade da minha planta inteira. Também não é recomendado. É mais recomendado assim, tá bom, pega a sua medição de produtividade, onde estão os seus pontos chaves aí, os seus pontos principais, seus gargalos, etc. Aí você define um projeto um pouco mais específico, porque senão também os belts vão ficar um pouco perdidos, né? Ou podem ficar, né? Porque na verdade, se chegar algum projeto mais genérico, o belt tem que saber também fatiar. Também, métricas e metas dos projetos Six Sigma ficam bem definidas, como a gente viu pela estruturação. Projeto Six Sigma deve ser aqueles projetos onde não se conhece a solução definitiva, aplicação de técnicas estatísticas é necessária para poder entender variação, variabilidade. Projetos coordenados por pessoal treinado, são os belts, né? Então, principalmente green belts e black belts é que vão puxar esses projetos. Tem que ser projetos fáceis de calcular os seus ganhos. Nós vimos que logo na primeira fase isso já acontece. Tem que ter um alto retorno de investimento, né? Porque senão também não me compensa ficar aqui trabalhando com um time 6 meses, por exemplo, num projeto. Deve contribuir para aumentar o conhecimento do time, então aqui por trás disso tudo também tem todo o aprendizado do time, dos belts, etc. E toda a transmissão de conhecimento, de informação entre os colaboradores da empresa. E deveria ser escolhido o projeto Six Sigma, projetos com alto impacto para a organização. Objetivos dos projetos Lean Six Sigma: melhorar continuamente processos, produtos e serviços, com redução de problemas de não conformidade, redução de tempos de ciclo, aumento de produtividade, redução de custos, desenvolvimento de novos produtos e assim por diante. Desenvolver competências internas para realizar melhorias usando abordagens analítica baseada em dados. Então está tudo muito amarrado a essa questão do conhecimento, de ao longo do tempo as pessoas, os colaboradores da empresa serem mais capazes aí de resolver problemas, né? Então os belts eles são treinados para serem solucionadores de problemas internos nas empresas. Criar uma infraestrutura para acelerar a melhoria de processos através de pessoas com habilidades em realizá-las e dedicadas a obter resultados. Realizar projetos de melhoria baseados em metodologia consolidada, obtenção de resultados focados nas necessidades do negócio e de seus clientes. Então, basicamente, são os objetivos aí dos projetos, então os gestores, quando forem escolher, têm que estar atento a tudo isso aqui. Pontos críticos para o sucesso dos projetos Six Sigma ou desse programa Six Sigma. Precisamos ter patrocínio forte da alta administração, envolvimento das gerências, né? Selecionar e trabalhar nos problemas e projetos mais importantes para o negócio e para os clientes. Disponibilizar tempo para que a equipe realize os projetos. Então aqui, papel forte do gestor, tem que também dar tempo para os seus colaboradores, para o time trabalhar, resolver eventuais problemas que o time comece aí a patinar ou que não consiga evoluir por algum entrave interno, o gestor tem que ser chamado para resolver. Projetos com ciclo de vida curto, então também não adianta a gente investir
em, por exemplo, produtos que vão sair de linha. A escolha dos black belts e dos green belts com perfil adequado é também ponto fundamental, porque senão depois as pessoas não vão querer, não vão gostar daquilo tudo e não vão ter a performance que precisa. Comunicação adequada dos objetivos e resultados obtidos. Uso sistemático do modelo para realizar as melhorias. Alocar os melhores recursos humanos para trabalhar os projetos. Fornecer treinamento e recursos necessários para um bom desempenho. Fornecer direção e apoio e rever a performance rotineiramente. Cobrar objetivos e mudanças baseados em fatos e dados. Então aqui, mais uma vez, papel forte do gestor. Saber como cobrar o andamento desses projetos. Saber como cobrar, como eu já comentei aí em alguns slides anteriores, aquela questão de o gestor tem que ficar atento. Como é que você sabe que é isso aqui? Como se tirou essa conclusão? Como que foi comprovada esta causa? E assim por diante, né? Assegurar-se que a melhoria é sustentável a longo prazo. O próprio controlar, ou a própria fase do controlar, já é feita para garantir essa sustentabilidade da melhoria a longo prazo, né? Aqui uma sequência genérica, né, para a gente definir esses projetos Lean Six Sigma, ou para os gestores definirem. Então, primeiro, um brainstorm para os projetos candidatos a Six Sigma. Depois, estimar, num primeiro momento, né, benefícios financeiros, né, os ganhos e a ligação com a satisfação dos clientes. Depois, priorizar esses projetos candidatos de alguma forma. Então, normalmente a gente usa umas planilhas com alguma pontuação para poder entender quais são esses projetos mais importantes para aquele programa Six Sigma. A escolher os projetos e determinar os responsáveis ou os belts que vão puxar esses projetos. Documentar os projetos. Monitorar o andamento dos projetos. Então tem lá os controles, os pontos de checagem que a gente faz e que o gestor deveria fazer também, para poder entender o andamento do projeto, como é que estão as fases, etc. E aí fazer todo esse acompanhamento dos resultados obtidos, celebrar os resultados, documentar lições aprendidas e avaliar necessidades de novos projetos relacionados ao assunto, que às vezes a gente fechou um ponto, mas dentro daquela estruturação do DMAIC, o time entendeu que tem alguns pontos que devem ser também trabalhados. E aí esses pontos ou vão virar outros projetos Six Sigma, ou vão ser trabalhados de uma forma um pouco mais convencional. E também é bom lembrar que os projetos Six Sigma, como eu falei anteriormente, né, começo, meio e fim, então eles vão terminar. Então a gente não reabre um projeto Six Sigma. Se eu for fazer alguma outra melhoria ou aconteceu alguma coisa diferente, que mudou alguma coisa, a ideia é startar um novo projeto, que pode ser um projeto Six Sigma ou um projeto um pouco mais convencional, dependendo da sua complexidade. Aqui alguns comentários, né, de como fazer a escolha desses projetos candidatos a Six Sigma de uma forma aí mais adequada. Então, envolver a autoadministração, diretores, gerentes, staffs, discutir problemas mais significativos, com foco no cliente, discutir problemas de maior impacto para o não atingimento das metas maiores corporativas, levantar problemas crônicos para a organização, relacionar problemas sem respostas até então, escolher processos problemáticos e que atravessam a corporação, ou seja, vão depender de várias áreas colaborando para chegar aí na sua solução definitiva. Escolher áreas com desperdícios operacionais, avaliar altos custos da não qualidade ou da falta da qualidade, oportunidades de aumento de vendas e ou capacidade instalada, satisfação dos clientes como um todo, então o que a gente tem mais de reclamação dos clientes, por exemplo, deve ser considerado aqui. Objetivos estratégicos para a empresa, principalmente para o futuro, para os próximos anos.
utilizar matrizes de projetos candidatos, que eu comentei com algumas considerações, para poder ter uma visão melhor de quais seriam esses melhores projetos para serem solucionados. A gente aqui costuma fazer um gráfico de esforço por impacto. A gente vai avaliar qual é o impacto previsto para aquele projeto, porque aqui estamos só discutindo, né, algumas situações, mas a ideia é já montar um gráfico de qual é o esforço previsto para aquele projeto e qual é o impacto, ou qual o resultado que ele vai trazer. Que muitas vezes a gente trabalha aí com algumas planilhas, com algumas considerações, para depois definir nesse gráfico de esforço e impacto quais deveriam ser os projetos que deveríamos passar para a coordenação de Greenbelts e quais os projetos que deveríamos passar para o comando de Black Belts. E aqui também pensando no seguinte: se o projeto tiver, pelo menos aqui é uma prévia, mas se a gente já visualiza que tem um esforço muito grande e um impacto muito pequeno, um retorno muito pequeno, então provavelmente não me vale fazer estes projetos. Então a gente costuma trabalhar aqui com alguns limites para poder ver. Provavelmente o que cair nesta região não me vale a pena fazer projetos, principalmente projetos Six Sigma ou projetos DMAIC. Agora, aqueles projetos onde eu preciso de esforço médio, mas me traz um impacto grande, ou traz para a organização um impacto grande, isso aqui é interessante ser transformado para projetos Six Sigma para Greenbelts cuidarem dele. E aqueles trabalhos, aqueles projetos que a gente já visualiza que eu vou precisar de um esforço grande, mas que também vale a pena trabalhar, porque vai me trazer um resultado grande, um impacto grande nos resultados da organização, então eu também deveria trabalhar esses projetos que caem neste quadrante, porém, esses projetos já deveriam ser direcionados para Black Belts desenvolverem. Nesta dinâmica de escolha desses projetos que fazemos com os gestores, a gente trabalha com algumas planilhas simples aí em Excel para poder entender quais seriam os melhores projetos a serem trabalhados. É sempre interessante fazer aí essa discussão, fazer esse brainstorming desses projetos, depois fazer algum tipo de graduação, algum tipo de avaliação em termos de esforço e impacto, para chegar aqui nesta avaliação de esforço por impacto. É interessante montar aí planilhas para avaliar o que os gestores enxergam como retorno daqueles projetos, eventuais custos que a gente pode ter com aquele projeto, enfim, alguns parâmetros para que a direção da empresa, ou para que a gestão da empresa consiga, de uma forma aí mais clara, identificar quais são esses projetos que deveriam ser transformados ou trabalhados como projetos Six Sigma dentro das organizações. Então, basicamente, os belts vão trabalhar com esta sequência do DMAIC ou do DMAIC: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. E aí, para cada uma das fases, eles vão definindo quais são as melhores ferramentas e metodologias a serem trabalhadas, com foco no resultado do projeto. E aí podemos dizer que, na fase do definir, o que tem que sair daqui? A resposta destas perguntas: como monitorar o resultado para visualizar o atendimento às metas? Quais os processos que devem ser melhorados para mudar o resultado atual? Quais os problemas que o projeto irá resolver? Qual o potencial de ganhos para a organização? Ou seja, o que se pretende com a fase do definir? A fase do definir deve deixar claro que algum cliente quer esse projeto, que o tema do projeto é um problema para a organização e a solução do problema, o atingimento da meta,
traz benefícios para a organização e não é conhecida. Na fase do medir, vamos procurar as causas do problema, entender as causas mais impactantes, levantar dados das causas e vamos analisar quais as causas que mais influenciam os resultados e que atualmente existem, que atualmente ocorrem. Então, basicamente, é uma fase onde nós vamos preparar aí a coleta de dados, interpretar dados e vamos trabalhar aí com conceitos de Lean Manufacturing, Toyota Production System, teoria das restrições e toda a parte aí de cálculos estatísticos e interpretação da distribuição normal. Na fase do analisar, vamos querer responder essas questões. Quais as causas que impedem o atingimento das metas? Quais as causas que mais impactam os resultados? Quais técnicas estatísticas foram aplicadas para validar as conclusões? Que basicamente é identificar as principais causas. E aí entram lá uma série de ferramentas e principalmente as ferramentas estatísticas. Na fase do melhorar, vamos querer saber quais ações devem ser implementadas para atingir as metas do projeto que foram definidas lá na fase do definir. A ideia aqui é como escolher as melhores ações para atingir as metas. E aí também entra toda a análise de risco e tudo mais. A fase do controlar vai servir para garantir a sustentabilidade da melhoria obtida. Então mudamos o patamar, mas queremos agora explorar um pouco essa ideia de como manter a nova performance do processo ao longo do tempo. De uma forma resumida, estas informações são as informações principais que os gestores que vão participar de programas Six Sigma, Lean Six Sigma dentro das empresas devem saber ou devem compartilhar. E estas informações são passadas no treinamento de Champion, que é dada para as organizações que vão disparar os seus projetos Six Sigma. E aqui tem um resumo que eu acredito ser muito útil para aqueles gestores que vão ter seus colaboradores participando de projetos Six Sigma e que não têm o treinamento em Green Belt ou Black Belt principalmente, né? Mas que não tenham o conhecimento no modelo DMAIC e no Six Sigma como um todo.